presidente Lula já tem uma nova data para a viagem à China. Será no dia 11 de abril. A informação foi confirmada mais cedo pelo enviado especial da Band a Pequim, Douglas Santucci. No último sábado, por orientação médica, Lula adiou o embarque para se recuperar de uma pneumonia. A avaliação era de que a viagem demandaria muitas horas de voo, fuso horário complicado e agenda extensa. Então, daqui a pouco, mais informações diretamente de Pequim, diretamente da China, com Douglas Santucci ao vivo. Em Brasília, uma reunião prevista para hoje pode definir o texto final da proposta que vai substituir o teto de gastos. A expectativa é de que as novas regras fiscais sejam divulgadas até o fim da semana. Ontem, Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que prometeu celeridade na análise da matéria. Os dois ainda falaram sobre os juros e o impasse na votação de medidas provisórias no Congresso. E é de Brasília que a gente tem informação agora ao vivo, chegando com ele, João Pedro Melo. Bom dia para você, João Pedro. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa reunião durou mais ou menos aí 2 horas e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ainda busca um consenso para o impasse da tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Isso depois do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pedir que as comissões mistas tivessem mais deputados do que senadores. E agora foi a vez de Pacheco, então, dizer que a proposta enfrentaria uma dificuldade, já que é uma proposta desequilibrada. A tramitação dessas medidas provisórias foi o principal ponto dessa discussão ontem, mas, obviamente, Pacheco e Lula conversaram também sobre a nova regra fiscal. E aí a gente está num outro impasse, porque há a previsão de uma nova reunião entre a equipe econômica e também a equipe do presidente Lula, a equipe de governo, de fato, para discutir as questões relacionadas a essa nova regra fiscal. Há a previsão de que essa regra seja divulgada ainda hoje, só que a gente foi olhar as agendas oficiais, não há previsão de agendas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula, não há também na agenda de Lula nenhum encontro com qualquer membro da equipe econômica marcado para o dia de hoje. E aí tinha aquela previsão de que o presidente voltaria a despachar no Palácio do Planalto, de repente para conversar ali com interlocutores nos bastidores sobre esse assunto, mas o presidente permanece no Palácio da Alvorada. A recomendação médica é de que ele fique mais um dia em repouso, portanto deve retomar as atividades de fato somente amanhã. Portanto, hoje ainda fica no Palácio da Alvorada. Claro, pode ser que essa agenda mude ao longo da manhã e ele receba membros da equipe econômica para tratar sobre essa questão da nova regra fiscal, mas até o momento ainda não há essa previsão. E aí a gente destaca um outro ponto. A equipe econômica diz que precisa sim conversar com o presidente Lula antes dessa medida ser anunciada, porque tem aquela história, o próprio presidente cobrou naquela reunião ministerial de que todas as ações precisavam passar primeiro ou pela Casa Civil ou pela Presidência da República antes de serem divulgadas. Então, por isso, há essa expectativa dessa reunião e, claro, por ser também, obviamente, um tema extremamente delicado. Bom, ainda falando sobre as questões das medidas provisórias, a gente tem aí aquele impasse ainda entre Pacheco e Lira, porque hoje as comissões mistas que tratam de medidas provisórias são divididas entre 12 deputados e 12 senadores e essa não é uma questão que agrada, na verdade, Arthur Lira. Ele defende que esse número seja alterado, ele quer que sejam mais deputados do que senadores de fato. E aí, Rodrigo Pacheco ontem falou sobre o assunto, diz que não se opõe a essa medida, já que ela está prevista dentro da Constituição, e a gente vai ouvir agora o Pacheco. Se houver uma composição do governo federal com o Congresso, Senado ou Câmara, de que algumas medidas provisórias serão substituídas por projetos de lei com urgência constitucional, eu tenho que reconhecer que projeto de lei de urgência constitucional, isso é legítimo, absolutamente próprio, inicia na Câmara, Senado como casa revisora, a palavra final na Câmara dos Deputados, é um instrumento que eventualmente o governo pode lançar a mão para poder garantir que essas matérias que hoje estão em medidas provisórias sejam apreciadas. Bom, e aí, para a gente finalizar, Pacheco ontem também soltou uma nota falando sobre essa questão das medidas provisórias, falou sobre esse encontro com Lula e finalizou dizendo que vai dar a celeridade necessária para a tramitação da nova regra fiscal. Diz que assim que chegar no Congresso, vai colocar ali para apreciação dos deputados e senadores e que essa questão deve ser aprovada o mais rápido possível, exatamente para ajudar ou porque é uma matéria de interesse do governo federal.
Obrigado, João Pedro. Ainda nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Banco Central precisa ajudar o governo ao citar a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Depois de manter a taxa básica de juros em 13,75%, o Copom reconheceu as iniciativas para o equilíbrio das contas públicas, mas afirmou que ainda existem incertezas sobre as novas regras fiscais que precisam ser sólidas e críveis. É um organismo que tem dois braços, um ajudando o outro. Eu sempre insisto nessa tese, que dá a impressão que um é espectador do outro. E não é assim que a política econômica tem que funcionar. São dois lados ativos concorrendo para o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é garantir crescimento com baixa inflação. E isso só é possível pela harmonização da política fiscal com a monetária. Aí nós vamos atingir os nossos objetivos. Mais tarde, Fernando Haddad participou de uma reunião com mais de 5.000 prefeitos ao lado de outros ministros e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Na pauta, a reforma tributária. A ideia central do texto é transformar 5 tributos em um único imposto: PIS, COFINS, IPI, cobrados pela União, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Para Fernando Haddad, o modelo atual é um entrave para o crescimento do Brasil. Chegamos a figurar na 6ª posição dentre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos na 12ª e a gente tem que tomar medidas efetivas para recuperar esse tempo perdido. Os prefeitos, no entanto, temem perder receita com as mudanças propostas pelo Palácio do Planalto e exigem 2 compromissos: a garantia de que as cidades não terão queda na arrecadação nos próximos 20 anos em uma transição suave. E que o tributo fique no município onde houve o consumo. Atualmente, o dinheiro vai para a cidade de empresa ou da empresa fornecedora, onde ela está instalada. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, defendeu que esse é o momento ideal para a aprovação do texto. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. O modelo nosso, ele acumula crédito. Então, você dificulta a exportação. O governo quer aprovar a reforma até outubro no Congresso, mas sabe que ainda não tem votos suficientes para isso. E precisa dar um passo por vez, né? Antes precisa finalmente apresentar o texto do tal do arcabouço das regras fiscais que vão substituir o teto de gastos e retomar a discussão da reforma tributária, sim, que é fundamental, que é importante. A gente já falou aqui algumas vezes que se não passar nesse ano, dificilmente vai passar nos próximos anos, porque esse aqui seria o momento mais propício, né, em que as negociações seriam mais fáceis no ano de lua de mel com o Congresso Nacional. Por falar em mais do governo, crédito consignado a aposentados e pensionistas vai ser retomado e com juros abaixo de 2% ao mês, 1,97%. Os bancos diziam que não tinha como. Agora houve um acordo. Fala aí, Márcio Rocha. A partir de agora, o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS vai ter um teto na taxa de juros de 1,97% ao mês, depois da decisão do Conselho Nacional da Previdência Social. Foram 11 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções dos membros do Conselho. Inicialmente, o Ministério da Previdência defendia que a taxa deveria ficar abaixo de 1,90% ao mês, enquanto que o setor bancário queria um índice de 1,99%. O ministro Carlos Lupe admitiu que a decisão não era que ele gostaria, mas acabou sendo a possível. E fomos convencidos e propusemos isso e foi aprovado pelo Conselho e é o que nós conseguimos hoje, mas agora vamos avançar com o grupo de trabalho. Então vamos lá. O Tribunal de Contas da União deve decidir nos próximos dias se determina ou não a entrega do terceiro conjunto de joias recebido por Jair Bolsonaro da Arábia Saudita. O estojo inclui um relógio da marca Rolex, de ouro branco, todo cravejado de diamantes, bem extravagante, né? Além de uma caneta da marca Chopard, um par de abotoaduras, um anel e uma masbarra. Na falta de explicação melhor, a gente compara com um rosário, uma espécie de rosário árabe. Os itens são avaliados em pelo menos R$500 mil e foram recebidos pelo ex-presidente durante uma viagem realizada em outubro de 2019. Logo depois, esse conjunto foi incluído no acervo privado de Bolsonaro, que em 2022 deu novas ordens para que as joias fossem para suas mãos. E aí, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, os itens, assim como outras peças de maior valor, estão guardados por alguma razão
na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, em Brasília. Esse imóvel fica no Lago Sul e recebeu dezenas de caixas de presentes que deixaram os palácios do Planalto e da Alvorada em dezembro do ano passado. Tá fazendo às vezes de cofre, né? Fazenda, às vezes, de cofre, né? Guarda-volumes. Outros objetos, como cartas e livros, foram enviados ao Arquivo Nacional para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro como bens do Estado brasileiro. Acorda o bezerro e a vaquinha, que se acordou e todo na galinha. É uma fazendinha do Mundo Bita. É uma fazenda muito, Versão sambão. muito movimentada. Quem vai pra roça? Em nota! Mas tem nota também, eu achei que era só joia. Não, Meu tem Deus. nota. Ah, tá. Em nota, a defesa de Bolsonaro escreveu o seguinte sobre o novo conjunto de joias. 1. Os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República. Todo o acervo, 2, de presentes será submetido à auditoria do Tribunal de Contas da União, assim como ocorreu com os mandatários anteriores. 3. No mais, a defesa do ex-presidente Bolsonaro reitera que quaisquer presentes encontram-se à disposição para apresentação e depósito, caso necessário. Comentando aqui, 1. Os bens não foram incluídos no acervo da Presidência da República, foram incluídos no acervo do presidente. Tá? Isso não é verdade. O 2. O acervo será submetido ao TCU. Será? Depois que o Estadão descobriu, agora sim. O TCU vai descobrir o que vai decidir o que fazer com essa caixa de joias. Não foi um gesto voluntário do presidente. E aí, estamos aqui à disposição, não tem nem comentário. Em entrevista ao UOL, agora vem a parte mais interessante, o ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, afirmou que o assunto não vai colar no eleitorado do ex-presidente. A imprensa brasileira, no modo geral, né, tem procurado falar muito mais de Bolsonaro do que do presidente Lula, dos malfeitos. A população não quer isso. Essa questão da joia vai ser explicada pelos órgãos competentes. Só tenho a te dizer o seguinte, Bolsonaro não tem cara de ladrão, não tem atitude de ladrão. Isso não vai colar de forma nenhuma na população. A população conhece a história de um presidente que marcou a sua trajetória de vida com muita coragem, os brasileiros, e isso não vai colar. Eu acho que nós temos que esquecer um pouco essa questão de governo Bolsonaro. Isso, esquece, deixa pra lá. O que significa cara de ladrão? Eu fiquei me perguntando isso. Ladrão tem cara? Uma cara específica? Deixa eu tentar entender. O presidente, vamos lá, o que tem na cara do presidente? Ele tem a pele branca, ele tem os olhos claros, que mais? De resto, é tudo igual. 2 olhos, 2 sobrancelhas, um nariz, uma boca. E parece que são essas as características discerníveis de Bolsonaro. Então é isso? É isso que faz do presidente alguém que não tem cara de ladrão? Na semana passada, após decisão do TCU, Bolsonaro entregou em uma agência da Caixa Econômica Federal o outro conjunto de joias masculinas que havia sido trazido ilegalmente da Arábia Saudita por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia. O estojo feminino, avaliado em mais de 16 milhões de reais, continua retido na Receita Federal. Jair Bolsonaro volta ao Brasil amanhã com esquema de segurança especial em Brasília. Fala aí, Karine Nogueira. Para evitar tumultos com a volta de Jair Bolsonaro a Brasília, a Praça dos Três Poderes será fechada nesta quinta-feira. Em reunião para definir o plano de segurança para o retorno do ex-presidente, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, disse que as forças de segurança estão preparadas para receber o ex-presidente. De acordo com o PL, partido do ex-presidente, ele deve desembarcar na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Brasília. Segundo o chefe da pasta local da segurança, o plano de segurança prevê evitar qualquer tipo de aglomeração, especialmente na região do aeroporto. Não, a gente está preparado para recebê-lo com os procedimentos, com as cautelas necessárias, né, para evitar qualquer tumulto maior ali na região do aeroporto, sobretudo o acesso ao aeroporto. Nos outros destaques do dia, a Justiça de São Paulo determina a internação provisória do adolescente que matou uma professora e feriu outras 4 pessoas dentro de uma escola na zona oeste da capital. Tiago Muniz tem os detalhes. A polícia diz que o adolescente que matou uma professora e feriu mais 4 pessoas numa escola da zona oeste de São Paulo planejou o ataque por 2 anos. De acordo com os investigadores, o jovem teria tentado comprar uma arma na preparação para o crime, mas não conseguiu. As autoridades aguardam o resultado de perícia
polícia e quebras de sigilo no telefone, no computador e até no videogame do jovem. O delegado titular do Morumbi, Marcos Vinícius Reis, disse nesta terça-feira que o depoimento do adolescente na segunda foi marcado pela frieza. Ele fala que a partir dos 11 anos ele já tinha uma ideia de fazer algo grave, de se contrapor a esse alegado bullying. Ele falou de maneira muito fria, não mostrou arrependimento, foi algo assim, ele falou sobre toda a dinâmica do crime, algo que traz assim, até nós policiais aí experientes que já estamos aí há décadas aí de carreira, é uma cena muito impactante. No Rio de Janeiro, um adolescente foi apreendido ao tentar atacar colegas com uma faca em uma escola da Zona Sul. Toda vez que tem episódios graves como esse, o que acaba acontecendo em dias seguintes, infelizmente, são comportamentos sendo replicados, né? E a gente tem até uma reflexão, uma discussão interna aqui, dentro de todos os veículos, isso acontece muito, né? Sobre o quanto divulgações de fatos assim estimulam comportamentos que eventualmente só estão aguardando um estopim, um fato, né? Aquele adolescente que já está com a água eventualmente no topo, na boca ali do copo, e qualquer coisa faz extravasar e comete uma loucura. E aí a gente teve esse episódio ontem no Rio de Janeiro. Agora, uma coisa é a gente falar sobre esse comportamento em série que vai sendo replicado, e a outra coisa é a discussão, reflexões que são muito importantes de orientação para pais, para educadores, para os familiares. E isso a gente também tem trazido aqui, vai trazer mais tarde também numa programação especial. Antes, vamos à informação do Rio de Janeiro com a Luana Bernardes. A Escola Municipal Manuel Cícero na Gávea, na Zona Sul do Rio, vai receber nos próximos dias assistentes sociais, professores e psicólogos após um estudante da unidade de ensino tentar atingir colegas com uma faca nesta terça-feira. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo a Prefeitura do Rio, funcionários perceberam alguns comportamentos estranhos do jovem que, ao ser confrontado, apontou a faca e ameaçou os colegas. Ele foi contido antes que ferisse alguém. O adolescente de 15 anos se feriu sem gravidade no rosto e foi atendido no Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro, para realizar sutura. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia. O estudante entrou na escola no atual período letivo. O menor de idade teria praticado racismo contra um professor na antiga escola. Após o caso, os alunos foram liberados das atividades. Hoje aqui na Band News FM, programação especial a partir das 14h para falar sobre casos recentes de violência nas escolas. Dentro do Expresso Band News, Sandro Badaró e Thaís Dias conversam com os psiquiatras colunistas da Band News FM, Dr. Daniel Barros e o Dr. Jairo Bauer, além da psicóloga, nossa colunista também, Roseli Saião. Eles vão falar sobre esses episódios de violência, sobre os sinais de comportamentos, sobre bullying, a relação com as redes sociais, os alertas e o papel dos pais, papel de professores e de toda a sociedade. Então não perca a partir das 14h. Ontem o Rodrigo Hidalgo, nosso colega da Band, me mandou uma mensagem que me emocionou bastante. O filho, a professora que levou 3 facadas, né, tentando se defender desse agressor, é ouvinte da Band News FM, né? Tanto é que a filha dela nos ligou e nos avisou a respeito do que estava acontecendo. A gente teve essa informação muito rapidamente. E o filho, o Vitor, filho da professora, decidiu fazer jornalismo, o Hidalgo me contou depois de entrevistar a família, por gostar demais da Band News FM. Ai, que demais, né? Legal, tá nos ouvindo agora, que gosta demais. muito da Band News e pediu para que, se pudesse, a gente mandasse um abraço. Que é isso? Um beijo Podemos enorme. não, mano. A gente pode mandar 10, 20, 30 para toda a família, especialmente para a mãe que se comportou de maneira extremamente corajosa diante de uma situação tão dramática. Um abração, Vitor. Bem-vindo em breve, bem-vindo às redações. Ontem, em Brasília, ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares, representantes do governo e da sociedade civil começaram a debater medidas para a regulação das mídias digitais. A audiência foi realizada no STF, que analisa recursos sobre o Marco Civil da Internet, que está em vigor no Brasil desde 2014. Fato é que as redes sociais alteraram a forma como o ser humano se relaciona, facilitaram as comunicações, mas também abriram espaço para a disseminação de planos conspiratórios e discursos de ódio.
Tudo isso ocorre nas plataformas oferecidas por gigantes da internet que têm lucros bilionários, enquanto as notícias falsas e até a incitação da prática de crimes circulam sem qualquer controle. Na audiência pública, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chamou o atual modelo de ineficiente e falido e afirmou que as redes precisam ser, sim, responsabilizadas. Não é possível que só por serem instrumentos ou por serem depositários de informações, as redes não tenham nenhuma responsabilidade. Então, há necessidade da melhoria da autorregulação e entendo que há necessidade de standards na regulamentação do Congresso Nacional para que nós possamos avançar. O relator de um projeto que torna crime o financiamento e divulgação de fake news, deputado Orlando Silva, defendeu que plataformas sejam obrigadas a deixar claro os critérios usados pelos chamados algoritmos. Não é razoável convivermos num ambiente em que o algoritmo seleciona quem pode ouvir ou não, quem pode participar do debate público ou não. Daí se formam as chamadas bolhas, para usar uma palavra, uma ilustração de um tema dos novos tempos. Por isso eu tenho absoluta convicção de que é um desafio do Congresso Nacional estabelecer parâmetros que garantam transparência na operação das plataformas digitais. Em entrevista à Band News FM, o professor de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado, afirmou acreditar que não há como manter o atual sistema envolvendo as plataformas que controlam as redes sociais. Na visão dele, as Big Techs usam métodos de moderação que não dão mais conta, principalmente quando se aborda o discurso de ódio. Ele citou os casos do Capitólio nos Estados Unidos e também dos atos criminosos de 8 de janeiro no Brasil, que foram incentivados na internet. Questionado sobre a discussão envolvendo uma possível censura, Pablo Hortelado disse que entende a preocupação, mas reforçou que a regulação é algo bem diferente. Para esse professor da USP, o mais importante é que os projetos discutidos no Congresso acelerem a exclusão de postagens que desrespeitem direitos básicos. É você criar uma coisa de estilo europeu, na qual eu tenho uma agência que supervisiona esse sistema das plataformas e começa a exigir dela celeridade, que não tire a mais nem a menos, não é? Que preste contas de como está fazendo essa moderação e que a gente possa ir apertando as plataformas aos poucos para ela ser mais eficiente, tanto para retirar o conteúdo ilegal, quanto para não retirar conteúdo ilegal de maneira indevida, só porque é mais barato tirar tudo porque ela tem que ser processada. No STF, o Google disse não esperar decisões judiciais para remover os conteúdos ilícitos das plataformas e afirmou que retira com eficiência e larga escala materiais que violam as políticas da empresa. Já a Meta, que é controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, garantiu que defende a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que a palavra final do que é lícito ou não é do judiciário. A companhia alegou ainda que investe bilhões de dólares para fazer valer os termos e também as políticas de uso. Agora, é curioso, as plataformas digitais encontraram formas, meios, mecanismos, algoritmos e tudo mais para conseguir performar da melhor maneira possível para fazer dinheiro em cima dos conteúdos que oferece a quem os consome, a quem entra nessas plataformas, se utiliza dessas plataformas para consumir. Eles conseguem usar, por exemplo, o seu padrão de consumo para oferecer um conteúdo similar, sabem o que você compra ou consome de notícia e aí oferece aquilo muito próximo ao seu padrão de consumo. Há vários mecanismos quando é para direcionar um conteúdo específico e fazer disso fazer com que você circule mais naquela plataforma, permaneça mais, interaja mais com aquela plataforma. Ou seja, para fazer dinheiro, tem mecanismo. Na hora de se responsabilizar, de supervisionar os conteúdos criminosos ou mentirosos, que são a divulgação de notícias falsas, ou os discursos de ódio, aí não tem mecanismo, não tem ferramenta. Acho que é nesse ponto da discussão que a gente está agora. É uma discussão importante, não se trata de censura, se trata de responsabilizar essas plataformas pelos conteúdos que elas vêm oferecendo, como aliás acontece com a regulação dos veículos tradicionais, dos veículos que fazem o jornalismo profissional e são responsáveis pelas publicações e pelos conteúdos que levam ao ar. Então, discussão muito importante que acontece no Brasil, fora do Brasil também, e a gente vai seguir acompanhando de perto.
Bom, na Câmara, um clima tenso marcou a audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Convocado por parlamentares da oposição para falar sobre os atos de 8 de janeiro e uma visita feita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ele foi ouvido por mais de 4 horas em uma sessão marcada por palavrões, ironias e gritos dos dois lados. Um momento chamou mais atenção. Quando o deputado Nicolas Ferreira tentava falar, um dos parlamentares proferiu uma fala homofóbica. Foi exatamente quando o presidente da CCJ, Rui Falcão, se aproximou do microfone. Quando a gente vê em câmera lenta o vídeo, parece não ter sido o Falcão que disse a ofensa. Isso importa, porque é uma ofensa criminosa. E ele negou, de fato, ter falado o que foi ouvido. Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão aqui antes do meu tempo. Se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse o contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Aí vai lá o Nicolas e usa uma fala misógina. Tava todo mundo ovulando. Que baixaria, né, gente? Baixo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, obviamente, mas essa ofensa chupetinha faz referência a uma fake news que circula até hoje a respeito do Nicolas Ferreira na internet. É uma mentira. Não tem nada a ver com... Porque agora você entra a gente não precisa entrar no Não, agora você aqui. entra aqui em redes sociais e vê foto do Nicolas com uma chupeta. Não é nada disso. É outra coisa. Enfim, os caras conseguiram fazer com que o Nicolas Ferreira fosse o lado certo numa discussão. Eu consigo entender o quão irritante deve ser você tomar uma reprimenda de um sujeito desqualificado como esse deputado Nicolas Ferreira. Entendo. Mas esses caras não podem baixar o nível dele. Então é isso. É para isso que serve o Congresso? Para ver quem lacra mais? Quem ofende mais? Qual é o próximo capítulo? Um deputado dando cuecão no outro no corredor? Juntando 5 para pegar na saída? Um Congresso que não votou nada nesse ano, que tem reformas importantes na fila, que está discutindo quem é que tem mais poder, se é o Arthur Lira ou se é o Rodrigo Pacheco na questão das medidas provisórias, não consegue discutir uma coisa que está lá clara na Constituição, enquanto os caras ficam se chamando de chupetinha, de moleque, de cala a boca, falar logo, de estar ovulando. É inacreditável. É inacreditável. Quer dizer que para combater a fala criminosa e boçal de Nicolas Ferreira, os nossos deputados da situação proferem uma outra fala criminosa e boçal. É este o Congresso Nacional que nos custa algumas centenas de milhões de reais todos os anos. Nas redes sociais, Nicolas Ferreira culpou André Janones, do Avante, e escreveu, aspas, por mais que as imagens mostrem uma sincronia entre a fala e a gesticulação do deputado Rui Falcão, seu microfone estava desligado e as ofensas foram proferidas pelo deputado que iria me triturar nas urnas, mais conhecido como Janones. Já estou tomando as providências junto ao PL. Na mesma sessão, Flávio Dino foi questionado pelo deputado Carlos Jordi, do PL, sobre uma visita que fez no mês passado a uma ONG na entrada do Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Todos nós sabemos que o Complexo da Maré é um local dominado pelo tráfico, é um local que, justamente onde o senhor foi, na Rua Teixeira Ribeiro, esquina com a Rua 7 de Março, é o local de maior concentração de armas de guerra do Brasil e o local de maior distribuição de drogas para Niterói, Baixada Fluminense e para a região dos Lagos. E o ministro rebateu. E eu considero a estas alturas, me perdoem, algo esdrúxulo, imaginar que eu fui reunir com o Comando Vermelho e avisei a polícia. Então é preciso ter seriedade no debate público. Em outro momento, o deputado André Fernandes, do PL, afirmou que Flávio Dino respondia a 277 processos no Jus Brasil, que é aquela plataforma que concentra ações do judiciário. O ministro respondeu ironizando.
Eu vou contar para os meus alunos como anedota. O Juiz Brasil, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Flávio Dino foi o primeiro ministro do governo Lula a dar explicações no Congresso. Nesse caso, ele foi convidado para esclarecer as mudanças na política de controle de armas do governo federal e parou nisso aqui, né? Foi nisso aqui que deu. Explicar as ações adotadas no âmbito do seu ministério e do governo após os ataques ocorridos no 8 de janeiro. Esclarecer essa visita que fez ao Complexo da Maré, manifestações, enfim. E no caso dos próximos ministros, Carlos Lupe, da Previdência Social, e Fernando Haddad, da Fazenda. O Haddad deve debater regulamentação de site de apostas esportivas prevista pelo governo federal, e o ministro Lupe foi chamado para prestar esclarecimento sobre descontos supostamente desautorizados na folha de pagamento de aposentados em benefício de entidades sindicais. O prazo para o recadastramento de armas é prorrogado pelo Ministério da Justiça. O destaque vem com André Viana. O governo federal prorrogou o prazo para o recadastramento de armas de fogo por mais 30 dias. O prazo venceria na próxima segunda-feira, mas agora se estende até o dia 3 de maio. O programa de cadastramento foi uma iniciativa do governo Lula e o objetivo é descobrir a quantidade de armas de fogo em circulação no país. As armas devem ser cadastradas no Sistema Nacional de Armas, plataforma online da Polícia Federal, que até esta terça-feira já havia registrado 824 mil armamentos desde que o período de registro havia sido aberto, no dia 3 de fevereiro. A prorrogação do prazo foi um pedido de parlamentares ligados à pauta de segurança pública ao ministro Flávio Dino, que já havia indicado que mudaria o período de recadastramento. O STF decide que o Estado deve indenizar vítimas de balas perdidas mesmo sem saber a origem do projétil. Gustavo Sleman. O Estado do Rio de Janeiro é condenado a pagar indenização por danos morais à família de uma criança que morreu após ser atingida por uma bala perdida durante a operação policial em 2014. A decisão foi tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal por maioria de votos em sessão realizada nesta terça-feira. Parentes de Luiz Felipe Rangel Bento apresentaram recurso ao STF após um pedido para que o governo fluminense fosse responsabilizado ter sido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio. Os ministros Edson Fachin, André Mendonça e Ricardo Lewandowski acompanharam a manifestação de Gilmar Mendes, que argumentou que em caso de mortes em operações, cabe ao Estado comprovar que a iniciativa foi legal. Caso contrário, familiares da vítima devem receber indenização. Aniversário de Salvador! Parabéns, Salvador! Aniversário de 474 anos. Alan Dantas conversando conosco diretamente da capital da Bahia. Tá pertinho do elevador Lacerda, né, Alan? Comemorando essa data tão importante para os baianos. Bom dia para você. Olha que bela vista! Oi, gente, muito bom dia para vocês e todo mundo que está acompanhando a gente nesta manhã de quarta-feira. A gente estava com a programação para fazer essa entrada lá do Farol da Barra, mas o tempo aqui em Salvador está tão instável que a gente preferiu garantir que se voltasse a chover, a gente conseguiria fazer de um local coberto. Esse local aqui seria o elevador Lacerda, mas o tempo resolveu abrir. Estamos aqui em um dos cartões postais mais visitados aqui da capital baiana, fundada lá em 29 de março de 1549. A gente lembra que Salvador foi criada para ser a primeira capital do Brasil e se tornou uma das mais importantes cidades das Américas. Como você bem disse, Carla, já são 474 anos de história, desde o dia que o primeiro governador do Brasil, Tomé de Souza, ele pisou aqui nessas terras que se tornaram São Salvador da Bahia de Todos os Santos e, posteriormente, apenas Salvador. O aniversariante, no caso, a nossa capital aqui da Bahia, é banhada pelo Atlântico e pela Bahia de Todos os Santos, e tem atualmente quase 3 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Eu estou aqui no elevador Lacerda,
construído em 1873, que faz parte aqui da ligação entre a Praça Cairu, que fica lá na Cidade Baixa, e a Tomé de Souza, onde eu estou, que é aqui na Cidade Alta. Lembrando que o elevador Lacerda é o primeiro elevador urbano do mundo, esse elevador mais famoso da Bahia, todo mundo que chega aqui conhece, vai no Mercado Modelo, vem aqui no Pelourinho, ele transporta 900 mil pessoas por mês, ou seja, uma média de 28 mil pessoas por dia. Ao custo, não é caro não, viu? 15 centavos por cada passageiro que faça essa travessia aqui da Cidade Baixa para a Cidade Alta. É engraçado, né, Alan Dantas, que muitas das pessoas que vão a Salvador acham que o elevador Lacerda é panorâmico, né? É importante dizer, a cara dele não é. Não é. É um elevador normal, é um elevador, mas que tem ali no entorno, que vista belíssima, né? Baía de Todos os Santos, o mar, apesar e lá embaixo o mercado, né? E o mercado lá embaixo, ali. Sim. Pelourinho aí do lado também, é só andar um pouco mais, vários bares legais, e aí você desce pelo Pelourinho e visita toda essa região histórica tão linda. Eu adoro Salvador, apesar de toda essa nebulosidade, né? Tem bastante nuvens no céu. Isso aí quando tá tudo azul, né? O céu totalmente limpo, é um negócio, é coisa de doido. Mas agora, mesmo assim, olha que bonita a vista, né? Da Cidade Baixa, ali do lado do elevador Lacerda. Alan Dantas, o elevador é um meio de transporte. Exatamente, 15 centavos para transportar. É bem baratinho, exato, é bem baratinho. É só para a gente conseguir subir e descer para Cidade Baixa e Cidade Alta. Me diz uma coisa, você é um bom guia para levar colegas de trabalho, eventualmente, digamos assim, né, de outras cidades, pelo Mercado Modelo? Eu não sou aqui de Salvador, sou do interior do estado, eu procuro sempre conhecer um pouco mais dos cartões postais, mas quem vem de fora e quiser colar comigo, vai conhecer os pontos mais tradicionais, mas eu vou levar para outros pontos que não são tão badalados, que também constroem essa característica aqui da capital baiana, que tem muitos pontos além do Mercado Modelo, do Farol da Barra, lá do Itapuã. Salvador é bem mais que isso, ela merece nossos parabéns, na verdade. Sem sombra de dúvida, mas tá fechado. O olhar do Alan é muito interessante, porque ele não é da cidade, ele, como pessoa de fora, visitou esses locais, né, enquanto turista também, conheceu, então é um excelente guia, não tenho a menor dúvida. Só cita um desses locais aí, seria o MAN, um desses locais, Alan? A Prainha do Man, por exemplo, eu moro próximo. A Prainha do Man é um dos pontos que eu gosto muito de frequentar. É uma praia tranquila, tem ali o museu do lado. Se você quiser conquistar também saber um pouquinho mais sobre a arte, o que é que está sendo em exposição lá. Tem a comunidade do Man, que tem bons restaurantes que ficam ali bem à beira do mar. Então é um ponto que você deve conhecer, faz um passeio de barco. Tem restaurante, tem uma praia bem tranquila para quem quiser não ir para o Porto da Barra, que é muito disputada e sempre fica muito cheio no verão. É uma delícia também Porto da Barra. Mas sabendo que o Alan Dantas mora do lado do MAN, que eu curto tanto, já sei onde é que eu vou ficar na minha próxima passagem a Salvador, aquelas que se convidam, né? Obrigada, viu, Alan? Não precisa nem fazer cadastro no Airbnb, tá tudo certinho. Isso. Tudo bem, você viu que ele não falou nada sobre as diárias, né? Vai cobrar do mesmo jeito, mas tudo bem, Alan. Parabéns aos moradores de Salvador, quem nasceu na cidade, né, os soteropolitanos, como preferir, e também quem mora na cidade, assim como o nosso colega Alan Dantas. Um beijo para você, Alan, bom trabalho por aí. Um abraço, pessoal. Ótima quarta-feira. E aí tem um monte de gente escrevendo pra cá, mandando beijo, falando dos seus locais favoritos em Salvador e muitos ouvintes cobrando. Uai, vocês não vão falar também de Curitiba? Porque hoje é aniversário. Ah, é verdade. Vocês não vão falar também do aniversário de Curitiba? O Megali falou logo no comecinho, dando os parabéns e nosso beijo enorme pro nosso ouvinte tão fiel de Curitiba. Então vamos direto agora ao Parque Barigui. Lá está o Ângelo Sfayer para conversar com a gente. Bom dia, Ângelo. Muito bom dia a vocês, que contraste, hein? Curitiba mais jovem que Salvador e mais nublada também, né? Nesses 330 anos de Curitiba, hoje um dia tipicamente curitibano, muito nublado. Nós falamos do Parque Barigui, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Curitiba e um local também muito frequentado, muito bem aproveitado pelos curitibanos. Para quem nos acompanha também pela live no YouTube, com imagens, vê que o pessoal já está aqui aproveitando o parque, fazendo a sua corrida matinal, mesmo nesta manhã de tempo nublado em Curitiba. E essa história de tempo nublado, ela virou uma piada, mas ela até tem tons oficiais, né,
tivemos aí há algum tempo, em 2013, 2014, divulgada pela própria Embratur, que Curitiba era uma das cidades mais nubladas do mundo. Um levantamento feito pela autarquia mostrou que o sol naquele ano apareceu apenas 118 vezes na capital, menos do que outras cidades que são conhecidas também pelo tempo nublado, como por exemplo Londres. E nós escolhemos o Parque Barigui porque os parques são referência aqui na cidade. Nós temos ao todo 34 parques em Curitiba e eles totalizam uma área superior a 19 quilômetros quadrados, ou praticamente 5% do território de Curitiba é formado justamente por esses parques que formam os principais cartões postais de Curitiba, não só o Parque Barigui, também o Parque Tanguá, que tem um pôr do sol belíssimo, o Jardim Botânico, que também é muito frequentado pelos turistas e também pelos curitibanos, e esses parques que acabaram concedendo a Curitiba, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, o apelido de capital ecológica, né, que carrega até hoje, embora Curitiba tente reconquistar esse título, né? Curitiba já foi considerado também a capital da inovação, a capital em que o transporte público funcionava, né? Todos esses índices, Curitiba tenta se reaproximar, né, e reconquistar esses títulos. No último índice de desenvolvimento sustentável das cidades, Curitiba ficou apenas na posição de 104. E a programação para a cidade no dia de hoje, né, nos 330 anos de Curitiba, ela é bastante extensa, né, nos centros esportivos e culturais, muitas atividades gratuitas, e uma das principais atrações promovidas pela Prefeitura de Curitiba é o show da cantora lírica norte-americana Isabel Lennart, ganhadora de várias premiações. Ela se apresenta ao lado da Camerata Antiqua de Curitiba no Teatro Positivo. Não é um evento gratuito, mas os ingressos eles estão a preços promocionais, vendidos a R$ 25,00, bem mais em conta do que eventos como esse. E temos também, concomitantemente, acontecendo aqui em Curitiba, o Festival de Curitiba, né, que é uma das principais atrações, assim como a oficina de música, que acontece tradicionalmente em janeiro. O Festival de Curitiba, antes conhecido como Festival de Teatro, mas hoje é Festival de Curitiba porque vai muito além do teatro, há várias outras formas de expressões artísticas. Ele acontece tradicionalmente também nesse período em que a cidade comemora o aniversário. Então temos a cidade repleta de atrações culturais nesta semana em que completa 330 anos. Atendendo a pedidos, capital inicial aqui. O Megali falou, Dinho Ouro Preto é curitibano, então vamos colocar. Aposto que nosso ouvinte não sabia disso. Pensou que ele era de Brasília, né? Eu achei que ele era mineiro. Não, Brasília. Capital inicial é a banda de Brasília, né? Capital inicial foi uma das divisões do aborto elétrico, que tinha lá o Dinho Ouro Preto, a turma da Legião Urbana, aí metade saiu e virou Legião Urbana, metade saiu e virou Capital Inicial. Aliás, essa música, se não me engano, a música urbana é do Renato Russo, mas eu posso estar errado. Mas o Dinho é de Curitiba, nasceu no dia 27 de abril de 1964 na capital paranaense, que hoje comemora 330 anos. Você é curitibano também, Angelis Fayer? Sou curitibano, nascido e criado aqui, um amante dessa cidade também. Muito bom. Boa. Beijo pra você e um beijo pros nossos ouvintes de Curitiba. Valeu. Tchau, Angelo. Curitiba, cara. Tchau, tchau. Ele também provavelmente já recebeu o título de cidadão curitibano em algum momento da vida dele, porque, né? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir. A marca mais tradicional e querida do Brasil. Milton Neves está adiantado. Ele está tão ansioso pelo começo da Libertadores que já deixou aqui os seus palpites para a rodada de abertura da fase de grupos. Fala, Milton, bom dia. Pois não, Megali, aquele abraço para Carla Bigato, para nossa Sheila Magalhães, nesta manhãzinha, de quarta-feira. Os jogos começam a pegar no breu, né? Mas o Alcas, que eu já falei en passant, o Alcas vai receber o Flamengo. Eu devia saber, mas é uma vergonha, eu não sei de onde é esse Alcas não, viu? Cada timeco que aparece nessa fase preliminar, meu Deus do céu. E o Flamengo vai ganhar por 4-0. O Nublense
lá no estádio Municipal de Concepción, recebe o Racing Clube da Argentina, que revelou o Agustín Mário Serras, o goleiro maior. Entende? Então o Racing vai ganhar do Nublense por 2-0. O Cerro Porteño pega o Barcelona do Equador, né? É um Barcelona C, porque o A tá lá na Catalunha, né? É isso aí. E o Cerro Porteño em casa vai ganhar de 1-0 do Barcelona do Equador. Bolívar e Palmeiras. Palmeiras vai jogar nas alturas. E esse Bolívar é um time perigoso lá, viu? Lá em cima. Mas quando tá no nível do mar, toma de 50-0. Mas vai perder por 3-0, tá bom? Porque eu conheço o futebol, gente. Sporting Cristal do Peru vai jogar contra o Fluminense. E vai ser 1-0 pro Fluminense, que vai ser campeão carioca também. O Deportivo Pereira contra o tradicionalíssimo Colo-Colo do Chile vai ser 1-1. Então é isso aí. São rápidas pinceladas. Um grande abraço para vocês e grande semana. E é nóis! Vai, Corinthians!